E aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui para mais um encontro do nosso curso de filosofia. Hoje a gente vai estudar a analítica clássica ou a lógica aristotélica, onde essa aula vai nos ajudar a propor argumentos melhores e a melhorar nosso raciocínio, fazer raciocínios mais coerentes, mais lógicos, né? E tentar ver princípios básicos de uma argumentação. Vamos adiante. O que é então essa lógica? O que é a lógica? Né? Primeiro a gente pode ver como um estudo para organizar melhor as nossas ideias, de maneira mais rigorosa e para que a gente não possa nos enganar em nossas conclusões. É muito, assim, é um pouco comum, às vezes a gente, professor, pega um texto ou outro, acredito que professores de redação mais, que o aluno ele tem até um raciocínio legal, tem uma conclusão verossímil, só que as premissas que ele usa, os argumentos que ele usa, não corrobora com sua conclusão. Né? Ou seja, não há uma relação direta entre o que ele começa a discursar, a argumentar e a conclusão que ele retira disso. Então, assim, isso já torna, por mais que seja verossímil sua conclusão, mas o argumento ele se torna assim inválido, né? Incoerente, né? Contraditório muitas vezes. Então, a lógica ela também serve como um instrumento para melhorar e guiar a nossa razão. Então, a lógica em si não é ciência, mas ela pressupõe, digamos assim, a ciência, porque ela vai ajudar a ciência a melhor sistematizar suas ideias e aí, ou então sistematizar suas ideias para fazer experiências, ou então em como compreender as experiências e as evidências que foram achadas, tá? Outra maneira também de serventia da lógica é uma maneira da gente não cair na lábia de terceiros, né? Ou não cair num paralogismo, que é um engano, esses enganos que a gente comete raciocinando, ou uma falácia, que é quando tem aquele sujeito que está disposto a nos convencer, muitas vezes não revelando suas reais intenções, a verdade, porque ele quer convencer. Né? Bom, então a obra do Aristóteles se chama Analíticos, né? Era uma quantidade de textos, pequenos textos que depois foram organizados e depois foram colocados. Hoje em dia o livro se chama órgano, né? Não foi dado por ele, mas foi dado pelo seu, digamos, quem compilou as obras dele. Essa palavra, ela vem de uma palavra grega antiga e de muitas semânticas, muito profunda. Só que para o nosso caso específico, vamos dar uma resumida e entender essa palavra logos, primeiro na sua tradução mais simples, que é palavra. Né? A Bíblia traduz como verbo, por exemplo, né? Eu sou o verbo, mas seria na Bíblia grega seria eu sou logos, né? Deus que desvela uma ordem escondida da realidade, ou seja, uma palavra organizada, ordenada, que possa desvelar uma ordem do próprio mundo que está velada pelas sensações. Né? Ah, bom, então vamos adiante. É interessante no campo da lógica a gente saber diferenciar o que é verdade e o que é validade. Às vezes nós temos um argumento muito bom, faz muito sentido, mas não é verdadeiro. Essa confusão ela se encontra desde lá de Parmênides, né? Quando Parmênides diz assim, o que é. O que dá para derivar dessa ideia é o que? É aquilo que eu falo, que eu consigo expressar, ele é verdadeiro. Eu não aí cai o problema. Será que eu não consigo explicar de maneira ordenada e organizada algo que não seja verdadeiro, algo que seja falso, algo que esteja enganado? E essa discussão vai perdurar durante a filosofia dentro do âmbito da verdade. Ou seja, a razão, por mais lógica que seja, talvez não tenha capacidade de falar sobre o real. Ou seja, e talvez eu possa me enganar mesmo num argumento lógico, no sentido dela não corresponder com a verdade. Então, primeiro a gente tem que partir do pressuposto do que é verdade. Né? Verdade no âmbito da filosofia, primeiro é o aspecto fundamental,
né? Por mais que eu pense assim, a filosofia como um modo de vida, mas para que eu tenha esse modo de vida, para que eu me converta a um modo de vida filosófico, eu tenho que estar sentado numa verdade. A filosofia é justamente isso, essa reflexão, né? Essa meditação sobre um modo de vida que não seja baseado em enganos, em meras opiniões, mas naquilo que realmente seja verdadeiro. Tanto que há uma passagem bíblica, né, que esqueci agora a referência, aí Caio talvez possa me ajudar, que é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás, né? Essa, apesar de ser bíblica, religiosa, ela é profundamente filosófica, essa frase, né? Então, apesar de eu ter inúmeros modos de pensar a verdade na filosofia, por exemplo, a gente vê a filosofia pragmatista. Verdade para ele é o que funciona, é o que está servindo, né? É um pragmatismo. Ou então, alguns dizem que eu só posso encontrar uma verdade de acordo com os meus sentidos, né? Há toda uma discussão sobre como é possível encontrar a verdade, se é possível encontrar a verdade, o que daria a legitimidade da verdade, mas todas elas têm, no fundo, pelo menos é aquilo que fala um filósofo contemporâneo chamado Martin Heidegger, essa noção de verdade que é a noção clássica, que é, digamos assim, uma visão mais simples, né? As outras, claro que no desenvolvimento do pensamento humano a gente vai sofisticar um pouco mais essa noção, ver os limites, ver as críticas, mas no fundo todas guardam essa noção que é a noção mais básica, que é o quê? Verdade é a correspondência entre aquilo que eu falo, que eu anuncio, e a verdade e o fato e a realidade que me mostra, né? E aí vai se discutir essas duas questões, enunciado, verdade, no âmbito da filosofia. Então, um exemplo aqui, por exemplo. Todo homem é mortal. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Verdadeira essa conclusão. Verdadeira. Por quê? Porque Sócrates está morto. A gente sabe que ele é mortal. Mas só que às vezes acontece de aqui, então, é tanto válido o argumento, porque é lógico e coerente as premissas com a conclusão, como também verdadeiro. Mas também pode acontecer que tenha um argumento que seja muito racional, que faça muito sentido, como é muito comum, tá? Um argumento que é muito lógico, é sistemático. Quando você vê, você diz assim, pô, faz sentido demais. Só que não corresponde com a verdade, né? E aí é válido, logicamente, e aí é o que a lógica se preocupa na validade do argumento muito mais do que na sua capacidade de comprovar a veracidade. Tá? Por exemplo, uma questão que é válida, mas não é verossímil. Todo homem é imortal. Se eu partir do pressuposto, todo mundo é imortal. Sócrates é homem. Qual é a conclusão? Óbvia. Sócrates é imortal. Argumento válido, porque a conclusão decorreu das premissas. Verdade? Não. Né? Verdade não. Sócrates está morto, felizmente. Então, a lógica ela tem princípios, aqui são os 3 princípios básicos, que você não, que você assim, a gente já toma muitas vezes de maneira já dada, mas às vezes a gente escorrega, tá? Então, o primeiro princípio é aquele que surge desde Parmênides. O que é. Ou seja, algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Então, princípio da identidade. Tudo que é verdadeiro é de fato verdadeiro. Ou seja, tudo que é idêntico a si mesmo. Quando dizer, essa garrafa é de metal. Logo, essa garrafa só é verdadeira no enunciado se ela de fato for de metal. Então, o enunciado que eu tenho é o quê? Verdadeiro. O princípio é da não contradição, ou seja, 2 proposições contraditórias não podem ser verdadeiras. Ou seja, quando eu digo assim, essa garrafa é de metal e essa garrafa é toda de metal e essa garrafa é toda de vidro. Elas são contraditórias. Ou é uma coisa ou é outra. Né? Isso, ou seja, a verdade só pode ser se é um enunciado ou outro. No caso,
dentro da correspondência, a que é verdadeira é de metal. Terceiro excluído, já que deriva já desde aquela da identidade, que é o quê? Não existe um meio termo. Ou uma proposição ela é verdadeira ou é falsa, ou seja, a minha proposição de que ela é de metal, ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ou ela é uma coisa ou ela é outra, tá? Então, digamos assim, não existe uma coisa que é entre. Ah, ela é meio, ela é entre metal. Não, ela é uma coisa ou é outra e não pode ser as duas enunciados contraditórios ao mesmo tempo, tá? Vamos aqui para mais alguns aspectos. Questão de nomenclatura, né? É interessante a gente saber essas nomenclaturas para não nos enrolar. Primeira noção de proposição ou um juízo. Aí vai depender do material que vocês pegarem. O material de vocês eu acho que trazem juízos, mas diversos materiais de lógica trazem proposição. Juízo, Kant vai utilizar a noção de juízo, enfim. Chamamos de proposição qualquer afirmação ou negação que apresente uma relação entre um termo e outro. É a noção básica da comunicação, né? Se fosse pegar nos termos aristotélicos, a gente vai dizer que é a relação entre categorias, né? A substância, né, que é aquilo que não muda, e as outras categorias. Quando eu digo que Sócrates é mortal, eu tenho Sócrates como a categoria da substância, e eu tenho um mortal, né, uma categoria de qualidade, enfim. Mas, de uma maneira simplificada, a gente pode ver a relação entre sujeito e predicado, né? Porque se eu colocar só Sócrates, se eu jogo Sócrates, com a informação que passou, nada. Mas aí quando eu digo Sócrates corre, então eu já tenho uma informação mínima ali, né? Afirmei algo sobre aquele que é Sócrates. Então a gente pode ver de maneira simplificada uma relação entre sujeito e predicado, né? Por exemplo, quando eu falo cão, eu falo, mas cão e mamífero. Então eu tenho uma proposição, né? Beleza? Então é a afirmação mais básica que você faz dentro de uma argumentação. Aqui, as proposições, elas podem se diferenciar quanto à sua qualidade, ou seja, eu posso afirmar ou negar sobre algo. Eu posso dizer que essa garrafa é de metal ou essa garrafa não é de metal, né? E também quanto à sua quantidade e extensão, ou seja, o quanto vai abranger essa minha proposição. Ela pode ter uma abrangência universal, de eu dizer todas as garrafas são de metais. Ou ela pode ter uma abrangência menor e particular, do tipo, algumas garrafas são de metais. Então, muitas vezes a gente ocorre num probleminha de o quê? Generalização dentro de uma argumentação. Às vezes a gente, no lugar de falar alguns, a gente bota todos. Uma generalização muitas vezes errada, né? Então a gente fala aqui, ó, todo moçoroense é brasileiro. Correto, né? Algum metal não é sólido. Qual é o metal que não é sólido? A gente vai ver. A gente vê, por exemplo, a extensão é trabalhado, né, no curso de matemática, né, na disciplina de matemática, naquela matemática básica também, que é a dos diagramas, né, de Euler, vem na questão dos grupos, né? E aqui a gente vê alguns, coloquei aqui só para a gente dar uma olhadinha imageticamente como ficaria essas extensões, né, dentro do diagrama. Todo moçoroense é brasileiro. Olha aí, o círculo maior de brasileiro e moçoroense está o quê? Moçoroense é alguns brasileiros, mas não são todos. Alguns estão dentro do todos. Os brasileiros, os moçoroenses estão dentro de o quê? De brasileiros. O outro, todo brasileiro não é português. Olha aí como é que se dá. Todo brasileiro, então, os grupos são separados. E agora eu vou botar essa aqui é o quê? Uma universal afirmativa, uma universal negativa, uma proposição que é universal todo negativa, negando que faz parte desse grupo. E aqui, a terceira, uma
particular, uma proposição ou juízo particular positivo, né? Algum homem é loiro, então existe alguma interseção entre esses grupos, tá? Bom, e aí então a gente viu o que é juízo e o que é um raciocínio, uma argumentação, né? Não é só com uma proposição que eu consigo fazer um raciocínio. Então, a argumentação, o raciocínio é um discurso em que encadeamos proposições ou juízos e a partir desse encadeamento eu chego a uma conclusão. Um exemplo que eu coloquei, né? Mercúrio não é sólido, é uma premissa. Mercúrio é um metal, outra premissa. Como é que eu concluo isso aí? Logo, algum metal não é sólido, né? Bom, e Aristóteles ele vê esse tipo de argumentação que tem duas preposições, uma de uma universalidade maior e que deriva uma conclusão abaixo, de silogismos, né? O silogismo é um modelo mais básico de argumentação. E dentro de um silogismo, eu tenho diferentes termos, né? Eu tenho um termo médio, o maior e o menor. Dentro desse formato, o que é um termo, pessoal? Um termo é uma partícula, né? Uma partícula. Mercúrio é um termo. Sólido é um termo, né? Que na conjunção desses termos eu tenho uma premissa, né? Bom, então o termo médio ele sempre vai aparecer tanto na primeira premissa quanto na segunda premissa. Isso pode o argumento ser válido formalmente, ou seja, isso aqui você não, independente do conteúdo, você pode botar qualquer conteúdo, mas formalmente, para ser válido, esse termo médio, ele tem que estar tanto nas duas premissas, né? Na primeira e na segunda. O maior, né? Ele tem que ser o predicado da conclusão, tem que aparecer lá embaixo. E o menor tem que ser o quê? O sujeito da conclusão. Ou seja, no final eu tenho que ter o quê? O termo que seja menor e o termo que seja digamos assim, a conclusão maior, né? Eu junto o menor com o maior. Na conclusão sempre é assim. Então vamos trazer para esse exemplo para ficar mais claro, né? Porque falando sempre fica meio confuso. Mercúrio não é sólido. Eu tenho o quê? Minha premissa maior. Premissa maior junta o quê? Termo médio mais o termo maior. A segunda premissa menor, ela tem o quê? Mercúrio é um metal. Perceba que o médio, quem é o médio aqui? Mercúrio, né? Então, Mercúrio ele sempre vai aparecer nessas duas. Na terceira, o que é que vai aparecer? Vai aparecer o sólido e vai aparecer o menor, né? Opa. Né? Por outro lado, se aparecesse um médio na conclusão, você já saberia que teria coisa errada aí. Mas isso é o que pouco importa. Agora, vamos pensar nas falácias, né? Porque dentro do silogismo também é possível ter falácias. Vamos pegar exemplos, né? Todos os cães são mamíferos. Todos os gatos são mamíferos. Logo, todos os gatos são cães. Claro que você quando vê assim é um absurdo, né? Eu logo já sei disso que não é verdade. Mas aí você poderia aplicar aquela regra lá e perceber também que não daria certo, tá? Outro também, esse aqui por inferência, né? Todo inseto é invertebrado. Todo inseto é hexapode, né? Tem seis patas. Logo, todo hexapode ele é invertebrado. A mesma questão. Você aplica as regras e você vai ver que esse argumento ele infere algo que não é válido.
né? Que seria o mesmo assim, eu dizer, todo homem é vertebrado, todo homem é bípede, logo todo bípede é vertebrado, né? Seria também outra falácia. Bom, por fim a gente tem os tipos de argumentação, né? Esse tipo do silogismo é um tipo dedutivo. Por que dedutivo? Porque a minha conclusão ela é derivada das premissas que já são dadas, né? Ou seja, quando eu falo que Sócrates é mortal já está contido ali no todo homem é mortal. Eu só dei um quê? Uma explicação maior, mas aquela afirmação já estava dada. Né? Na dedução, eu parto de algo que eu já considero como verdadeiro e aí eu só tiro, digamos assim, as particularidades, só explico mais aquilo ali. Né? Então, esse conhecimento ele sempre vai ser certeiro. Né? Ele sempre vai ser muito determinado, assim, certeiro total, que é o conhecimento matemático. Né? Geralmente você tem lá aquela expressão matemática e você vai deduzindo. Então, se você deduzir certinho, usando as regras direitinho, de maneira lógica, sempre vai dar o resultado. Né? Mas aí eu tenho que partir do pressuposto de que a premissa maior ela é verdadeira. Essa daí é muito na lógica matemática. Né? Eu tenho também o tipo de argumentação que é uma argumentação que ele vai generalizar a partir de experiências particulares, que seria a indução, né? Ou seja, se na dedução eu determino uma conclusão, eu chego na conclusão, na indução eu vou buscar regularidades, regras, padrões. Esse geralmente é o tipo de raciocínio da ciência moderna, né? Ela vai procurando determinados padrões, vai fazendo experiências particulares e ela generaliza, né? Do tipo, sempre que eu jogar um corpo para o alto, né? Ele vai cair. Sempre quando eu jogo a caixinha para o alto, ela cai. Se eu jogar a garrafa para o alto, ela vai cair para baixo. Se eu jogar o celular, também ele vai cair no chão. Logo, todos os objetos, se jogados para cima, retornarão ao chão. É um argumento indutivo. Né? Só que a indução ela sempre tem esses problemas. Né? Por quê? Porque eu nunca consigo experimentar todos, né? Todos os objetos. Então, nunca ele é tão, digamos assim, tão certeiro quanto é a dedução. Mas, porém, a dedução ela não traz nenhuma informação nova, enquanto a indução ela consegue estabelecer regras, leis naturais. Né? Então, a experiência científica é assim, eu vou observando padrões, dadas experiências particulares, eu nunca tenho como experimentar tudo, né, fazer experiência de tudo, de todas as situações, e eu a partir dali faço uma generalização. Outro tipo de raciocínio é muito ligado, chamado de abdução, né, no material está analogia, mas abdução acho que é o termo que é mais recorrente nos manuais de lógica, onde o que? Onde eu quero extrair as premissas, ou seja, eu quero determinar as premissas, eu já tenho uma conclusão. E aí eu vou tentar utilizar a regra para alcançar as premissas que pode validar a conclusão que eu já tenho. Vamos pensar assim, ó. Geralmente é utilizado assim em diagnósticos, né, do tipo, como o exemplo, Paulo sarou de suas dores de cabeça com esse remédio. João há de sarar. Essa é uma analogia também de suas dores de cabeça com esse remédio. Você vê que é uma analogia. Pode ser que não. Mas imagine que você faz você tem um medicamento. E aí você separa dois. Como é que é testado o medicamento, né? Eu separo dois grupos, né? Um que só vai tomar placebo e um que vai tomar o medicamento correto. E aí eu vejo que várias pessoas elas conseguiram se curar, né, de acordo com aquele tratamento. Logo, por analogia,
várias outras pessoas também vão conseguir se tratar com aquele medicamento. Então, é um tipo também de raciocínio. Esse é mais fraco ainda, né? Por isso que é muito difícil, mas também que a gente utiliza, né? Eu tenho premissa, estratégia e conclusão a partir de uma observação de uma regra, né? E aí eu vou comprovar a conclusão. Do tipo, vamos pensar. Eu vejo que a grama está molhada. Olha aí, você vê que a grama está molhada. Aí você tem uma regra, você sabe de uma regra que o quê? Que quando chove, a grama molha. Qual é a premissa então? Logo, então choveu, né? Por isso a grama está molhada. É uma forma também de abdução. Belezinha? Bom, pessoal, por hoje é só. Então, até mais. Valeu.